Abra sua Bíblia comigo em Josué 15. Josué 15, eu quero dar continuação à ministração de domingo. Quem lembra do que falamos no domingo? Falamos de Caleb, falamos desse grande conquistador, falamos de ampliarmos as nossas terras, as nossas possessões. Falamos de coisas que o Senhor faz quando existe um posicionamento. Não, perdão, não foi domingo passado, por isso que vocês não estão lembrando, né? Domingo atrasado, é isso. O Terry está ali, foi no outro. Realmente, foi no atrasado. Josué 15, é que está tão fresquinho ainda na minha mente. Eu confesso para vocês que quando eu saio daqui com uma palavra, Wendel, essa palavra ela vai ministrando na minha vida durante os próximos dias. Eu trago ela para mim e eu procuro colocar ela em prática e fazê-la se realizar na minha vida. Então fica aqui uma instrução para vocês fazerem o mesmo. Porque senão, amados, do que valerá culto após culto, se nada muda na tua vida? A palavra de Deus nos foi dada para que ela cause mudança em nossa vida. Para isso, nós temos as santas e sagradas escrituras. Josué 15, versículos 13 em diante. Conforme a ordem dada pelo Senhor. A ordem dada por quem? Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, a porção da terra em Judá, que foi Quiriate Arba. Isto é, Hebron. Arba era antepassado de Anak. Caleb expulsou de Hebron os 3 Anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali avançou o povo de Debir, anteriormente chamada de Quiriate Safé. E Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate Safé. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, conquistou, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, algumas versões Otoniel, outras Otniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao seu pai. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Talvez a sua versão tenha o que você deseja. E ela respondeu, versículo 19, quero um presente. Respondeu ela: já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga amém. Axa era filha de Caleb, um grande conquistador, esse homem que não deixou só herança, ele deixou o legado. Herança qualquer um deixa. Herança é dinheiro que hoje tem, amanhã não se tem mais. Herança, muitos que herdam, morrem sem ter mais essa herança, porque perderam ao longo da jornada, perderam ao longo do caminho. Mas Caleb deixou a esta família um legado. Caleb deixou para nós um legado. Caleb deixou para nós instruções riquíssimas para os nossos dias hoje. Caleb tinha uma filha chamada Axa. E no momento de casar a sua filha, ele lança um desafio. Ele fala: casa com a minha filha, um homem que estiver disposto a guerrear, um homem que tiver coragem e disposição para conquistar. Inteligente esse Caleb, né? Ele era um que encarava desafios e ele queria agora trazer para perto dele gente que encarasse desafios. Ele já agora na sua velhice já tinha vivido as suas guerras, conquistado as suas terras e agora ele lança um desafio. Casa com a minha menina, quem também estiver disposto a ser conquistador. Josué 15, Caleb avançou contra os moradores de Dabi, cujo nome havia sido Quiriate Sefé. E no versículo 16 ele fala: eu vou dar a minha filha, mas antes eu quero que alguém se disponibilize para ser esse homem que um dia eu tive força para ser, tive coragem para ser. Não que ele não tivesse mais, porque Caleb ainda na sua idade avançada, ele ia para a guerra, ele avançava, ele não tinha medo de gigante. Mas ele estava ensinando quem vinha depois dele a guerrear. Tem pai na casa hoje? Tem homem na casa hoje? Levanta a sua mão aí, homem. Homem de Deus, levanta a sua mão aí. Não é que você não tem mais força para lutar, não. Tem mulher que está empurrando o braço do homem para subir, gente.
Não é que você não tenha mais força para lutar. Mas eu vou te encorajar hoje acerca de Caleb, falando com instrução na vida de Caleb. Você tem força para fazer, você até pode fazer, mas empurra quem está vindo atrás de você para fazer, criatura. Pelo amor de Deus, esses homens, esses meninos hoje, criados por nós, precisam aprender a serem homens como Caleb. Fortes, corajosos, que não tem medo de gigante, que parte para cima. Será que Otiniel já estava de olho em Axa ou não? Não demorou muito. Bastou ele perguntar, Otiniel se apresentou para a guerra. Ele já estava de olho nessa menina. Otiniel, já com os olhos nela, Caleb lança o desafio. Ele fala, eis-me aqui, quero a garota, quero ela para mim. Meu tio pode dar para mim. Caleb havia lutado as suas guerras e agora estava ensinando quem vinha atrás dele. Nós não podemos deixar para trás as responsabilidades que o Senhor tem confiado a nós. Na falta de referência, seja. Pastora, não tive quem me ensinasse. Esses dias em um dos cartões, eu recebi uma mensagem linda. Eu não estou vendo ela aqui hoje. E não vou identificar também. Mas em um dos cartões de aniversário, ela escreveu, pastor, obrigado por hoje ser referência na minha vida, porque eu nunca tive. E foi uma das que eu precisei sentar com ela e falar para ela, você não vai mais andar desse jeito, você não vai mais falar desse jeito, você não vai mais se vestir desse jeito. E no cartão ela escreveu, muito obrigado, pastora, porque eu cresci sem referências, mas hoje eu as tenho. Fala para o teu irmão, na falta de referência, seja. Não tive um pai para me ensinar, seja o pai que vai ensinar. Não tive uma mãe para me ensinar, seja a mãe que vai ensinar. Otiniel agora conquista a cidade, casa com Axa. E essa menina já havia recebido propriedade de seu pai, mas algo ainda lhe faltava. A Thalita está ali falando para mim, calma. A tradutora. Então, se vocês notarem que de vez em quando eu diminuo, é porque eu estou respeitando a tradução. Axa notou que algo faltava, partindo agora para se unir a Otiniel nesse casamento. E ela chega com seu marido e fala, marido, vai lá pedir para o pai fontes, nós precisamos de fontes, nós já temos terra, eu já ganhei terra, nós vamos agora construir a nossa família nessa terra, mas vai lá pedir para o papai fontes. Eu creio que nesse momento Otiniel, porque Otiniel não aparece indo a Caleb, Axa sim aparece indo a Caleb. E eu creio que esse homem, que era um valente, que era um corajoso, mas talvez no seu coração já sentia que já tinha recebido tudo o que Caleb podia dar. Vai lá, meu amor, vai lá. Ela se submeteu ao seu esposo, ela conversou primeiro com ele. E Spurgeon faz uma colocação interessante. Ele fala que Otiniel era um homem muito corajoso. E geralmente os homens, não em geral, mas muitas vezes o homem corajoso, os homens corajosos são mais retraídos. Observação de Spurgeon. Por muitas vezes acharem que precisam conquistar antes de pedir. Então eles são mais retraídos. E Otiniel por algum motivo não foi a Caleb. Mas ela que apresenta agora o seu pedido ao seu marido, pede para ele para ir. E ele não indo, ela teve um outro posicionamento. Não se sabe quanto tempo passou antes que ela fosse ao seu pai. Não sei se logo depois que ela conversou com o marido, ela foi ao pai. Não sei se semanas depois, se dias depois. A Bíblia não diz quanto tempo depois. Fato é que ela foi. Eu te encorajo sempre a compartilhar os seus sonhos e os seus pedidos de oração com quem está do teu lado. Os meus maiores sonhos e desejos eu compartilho com meu esposo. Nem todos vão estar preparados e dispostos a orar com você. Eu tenho aqui nessa casa pessoas com quem eu compartilho os maiores desafios e eu sei que vão orar comigo. Mas nem todos estarão dispostos a orar com você, a interceder por você. Tem gente que não vai estar pronto nem para ouvir o teu sonho. É por isso que você não pode sair compartilhando com todo mundo. José achou que podia compartilhar os sonhos com a sua família. Pasmem, a família dele não suportou os sonhos dele. Quem diria a concretização daquele sonho? Então, eu te incentivo sempre, compartilhe. Na quarta-feira, nós estamos juntos aqui compartilhando sonhos, não únicos, mas como igreja, como um povo.
Por que eu te falo para ter discernimento com quem compartilhar? Porque se você não souber com quem compartilhar, vão jogar um balde de água fria no teu sonho. Vão falar, esquece, isso não é para você não. Olha para você, olha para a tua vida, olha para as tuas finanças, olha para as tuas condições. Vai jogar um balde de água fria. Você precisa compartilhar sonho com quem anda em fé. Com quem tem fé, com quem tem posicionamento de filho, posicionamento de fé, sabendo que Deus não precisa das nossas possibilidades para trabalhar. A inveja, amados, é um mal terrível. A inveja fez com que irmãos vendessem o próprio irmão, porque não suportaram o seu sonho, não suportaram o seu posicionamento. Tem gente que vai estar sorrindo, mas vai estar com inveja por trás. Coisa difícil, Naum 3:3. Andarão dois juntos, muito obrigado. Não estando em comum acordo? Não dá. Então, tu com o teu irmão fala assim, eu posso compartilhar contigo? Posso compartilhar meus sonhos? Vai ter estrutura. Eu oro pelo seu, você ora pelo meu. A família de José não suportou o que o Senhor tinha. Sabe o que Deus fez? Tirou aquele menino de perto deles para ir viver o sonho e a concretização do sonho longe. Tem gente falando, oh meu Deus, estou tão longe. É, porque Deus sabe que talvez precisava te tirar para fazer acontecer, concretizar esse sonho. Os planos de Deus são melhores. Ele está vendo lá na frente, Ele está ouvindo o que você não ouve. Tem gente achando, oh meu Deus, por que o Senhor precisou me tirar de alguns meios? Ele sabe porque Ele te tirou de alguns meios. Se eles não suportaram ouvir o sonho, imaginem a concretização desse sonho. Eles precisavam estar longe para que esse sonho se cumprisse. E depois Ele mesmo seria a bênção na vida deles. E essa menina agora sonhou e compartilhou com o seu marido. Marido, eu quero fontes. Nós precisamos de fontes. Vai lá falar com o papai. Otiniel tinha uma diferença de Axa. Otiniel tinha um relacionamento com Caleb. Axa tinha outro relacionamento com Caleb. Otiniel era o que de Caleb, gente? Genro. Axa era o que, pastor Ricardo? Tem diferença ou não? Muita diferença. Antes de você jogar pedra em Otiniel, tá bom? Existe uma diferença distinta entre os relacionamentos. Foi isso que o Senhor te trouxe hoje aqui nessa manhã para você ouvir. Existe uma diferença distinta em quem você decide ser aos olhos de Deus, aos olhos do teu Pai. Mateus 18:19 diz, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por que é importante você compartilhar com teu cônjuge? O marido chamar a esposa para orar, a esposa chamar o marido, compartilhar os sonhos da família com os filhos, para que juntos vocês possam orar e concordar e declarar a bênção sobre os filhos. Existe um poder extraordinário nessa concordância. Pastor, eu não consigo essa concordância dentro da minha casa. O céu vai te ouvir mesmo assim, mas se você pode, faça. Faça a sua parte como ela fez. Seja você quem vai convidar para orar. Ele não quer orar, pastora, vai você. E ora alto, irmã, ora alto. Deixa ele ouvir você orando. Os filhos não querem orar, ora alto. Meus filhos cresceram pensando que Deus era surdo. Meu Deus só pode ser surdo. Porque do jeito que a mãe está gritando, desse jeito, cresceram me ouvindo gritar dentro de casa. Colocar a mão em tudo que é travesseiro, em sapato. Ia para a rua, eu saía orando nos sapatos. Senhor, não deixa ele pisar se tu não estiveres lá. Desse jeito. Deixa os seus filhos crescerem nesse ambiente que eles vão entender que tem gente clamando, tem gente orando, tem gente suplicando, tem gente que crê. Incendeia você. Acende você. Tá tão morninho, pastor, a minha casa não tem fogo, não tem ninguém para cortar lenha e colocar nesse fogo. Coloque a lenha você. Fala para o teu irmão, coloca a lenha você. Fala para você mesmo, eu vou colocar lenha, eu vou acender o fogo. A Axa se tornou referência porque ela teve ousadia. De quem que essa menina aprendeu ousadia, igreja? Do pai. Ela cresceu nesse ambiente. Por que eu estou te falando? Ensine os teus filhos a terem ousadia. Mas se você não tiver, o que é que você vai dar? Tenha ousadia você.
Fale você, monkey see, monkey do. Tem um ditado em inglês que fala: macaquinho vê, macaquinho faz. Não é no teu muito falar, mas no seu fazer, eles vão aprender. No que você faz, eles farão. Meu filho Caleb, eu conto sempre essa experiência aqui, porque ele era criança ainda. Quando ele teve a primeira experiência dele de oração. O irmão casou, ele começou a se sentir muito sozinho em casa. E aí ele começou a querer um cachorro. A casa ficou muito silenciosa. Ele sempre estava no quarto do irmão, o irmão no quarto dele. E foi aquele choque, assim, nos primeiros dias. E ele começou a desejar aquele cachorrinho. Ele: mãe, seria uma boa hora para a gente ter um cachorro. Eu falei: ora, meu filho, ora. Irmãos, eu subi a escada. Esse menino estava 3, 4 vezes por dia na beira da cama dele orando. Eu subi a escada, eu olhava, ele estava lá, de joelhinho dobrado na cama dele. E quem falava que cachorro nunca ia entrar em casa, de repente estava lá no telefone. Eu passo assim, volto. Estava Max procurando cachorro. Caleb ainda estava orando, a resposta já estava chegando. Quem achou a Lili foi ele. Foi o Caleb não, foi ele que achou a Lili. Primeira experiência de oração respondida. Eu não fui orar, pedir para Deus dar o cachorro para ele. Eu falei, eu ensinei o caminho. Eu não dei o dinheiro e eu não dei o cachorro, eu dei a vara de pescar. Eu falei: vai você pescar, vai você construir, vai você fazer. Vai você descobrir que Deus também te ouve, que você também tem um pai. No céu você tem o teu pai terreno. E mesmo que ele diga não, o céu vai transformar aquele coração ali, ó. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E hoje, irmão, o coração dele também está na mão da Lili. Oh, Jesus. Deus faz. Foi a primeira experiência do Caleb. Ensine os seus filhos o caminho da oração. Sabe, amados, se ninguém for com você, vai você. Quantas vezes a gente fica decepcionado porque ninguém vai conosco, a gente pede ajuda, a gente quer que todos se envolvam naquele projeto que é um sonho da casa, que é um sonho da família, ninguém quer orar, ninguém quer jejuar, vai você. Jesus também teve um momento de decepção. Ele chamou os seus discípulos para ir orar em um momento de angústia da sua vida. Ele não chamou todos, mas ele chamou os mais próximos dele. Jesus amou a todos, mas ele não trouxe para perto dele todos. Existe uma grande distinção, Fernando, entre quem a gente escolhe trazer para perto. Amar, nós precisamos amar todos, mas trazer para perto, até Jesus escolheu quem ele traria para perto dele. E mesmo os que ele trouxe para perto o decepcionaram. Porque no momento em que ele precisava que eles estivessem juntos, orando, clamando, porque estava chegando o momento mais difícil da vida de Jesus. Não porque ele não estava preparado para a cruz, não, ele nasceu preparado para a cruz. Ele conhecia sua missão antes da fundação do mundo, mas era o único momento da sua vida que ele viveria uma separação do Pai. Quando os nossos pecados fossem derramados sobre ele, ele viveria uma separação do Pai. E era aquilo que ele falava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse era o cálice. Separação do Pai. No momento em que o pecado caísse, o pecado do mundo caísse sobre a vida dele. E aí Jesus, naquele momento, ele pede aos seus discípulos para vigiar com ele. Vigiem comigo. E aí ele sai para um lugar mais recluso para orar. Quando ele volta, está os 3 dormindo. Está os 3 fazendo o quê? Os amados estavam o quê, igreja? Os amados estavam dormindo. Aí Jesus volta e acorda os amados. Volta e acorda o amado, gente. Volta e acorda o amado quantas vezes preciso for. Vai acordando os amados. Deitados em berço esplêndido. O país está para entrar agora numa ditadura. E os amados fazendo o quê? Dormindo em berço esplêndido. Muitos dormindo em berço esplêndido. Não enxergando o mal que estava batendo na porta. Eles dormiram. Aí Jesus volta a segunda vez. Acorda eles de novo. Vocês não podem vigiar comigo. Eles voltam a dormir. Jesus volta a terceira vez. Pedro, porque quem muito dado, muito será cobrado. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Pedro seria o pai da igreja. Tinha uma responsabilidade caindo sobre a vida de Pedro. Uma honra sendo liberada sobre a vida de Pedro. E até Pedro dormindo. Tem gente dormindo quando é para estar de joelho. Tem gente descansando quando é para estar guerreando. Oh, meu Deus, que o céu nos dê discernimento para enxergar que o mundo jaz no maligno. Não dá para dormir. Se Jesus orou, pelo amor de Deus, igreja do Altíssimo, será que nós não precisamos orar?
Será que dá para viver vida sem oração? Jesus pediu ajuda em oração, mas não recebendo ajuda de ninguém, ele foi ao Pai sozinho. Entenda a necessidade de oração. E Jesus nos falou em João 15:15, sem mim, sem ele a gente não consegue fazer nada. E ele está à direita do Pai intercedendo por você, mas sem ele nada podeis fazer. Essa menina entendeu que agora precisava ir ao seu pai. Ela não estava levando o seu sonho, o seu desejo, o seu pedido a um estranho. Ela estava levando o desejo para quem? Para o pai dela. Era diferente. O Tinel não tinha o mesmo relacionamento, mas ela tinha. Ela sabia que podia chegar na presença do pai dela. Ela sabia que podia fazer pedidos ousados ao pai dela. Oh, meu Deus, eu fico imaginando agora o Caleb enxergando aquela menina. A gente sabe quando o filho vai pedir alguma coisa, não sabe? Ele chega um cara de pidão. Quem é pai e mãe aí, né? A gente sabe. Chega todo desconfiado. Tô olhando o Caleb agora, vendo a Axa chegar. Ela vai chegando, ela sai do jumento, ela desce daquele jumento e ele já pergunta: que desejas? O que você quer, minha filha? O pai já te conhece, mas ele espera você falar. Se até Jesus, o pai, submeteu a essa regra: pede-me e te darei as nações por herança. Se Jesus teve que falar, imagine você e eu. Mas Deus já sabe o que eu preciso. Mas Ele quer que você fale. Há poder na palavra declarada. Há poder nessa oração. Ele estabeleceu esse princípio de oração quando Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás... Ele estava nos ensinando um princípio. Fale, declare, mas chegue sabendo quem você é. E acredite, amados, quem tem para dar, a gente sabe. A gente sabe. Por que às vezes a gente insiste em pedir para quem não tem para dar? Vai direto a quem você sabe que tem para dar. E Ele tem para dar. E é segundo as suas riquezas em glória. Vocês estão bem tímidos hoje, mas eu vou orar em nome de Jesus para que todos aqui saiam daqui impactados pelo poder da atuação da palavra no teu coração. Sabe, amados, eu trago isso para mim, para que eu de fato viva essa palavra. É por isso que às vezes eu tenho expressão aqui no corpo, que alguns podem achar: mas para que essa extravagância toda? Porque o meu corpo reage àquilo que eu estou sentindo. Que a palavra possa atrair, arrancar de você algumas reações, arrancar um glória, arrancar um obrigado, Senhor, pela palavra hoje sendo ministrada. Não venha para o culto, não é porque eu quero que você fique dando glória, não, é porque eu quero que você cultue. Na casa do Senhor todos dizem: você entrou na casa para adorar nessa manhã, e o céu tem uma palavra para a tua vida. Tem fontes. Tem fontes, tem fontes. Está decepcionado porque as pessoas nos decepcionam mesmo. Por que que muitas vezes Deus permite nós termos decepções com pessoas? Para que a gente entenda que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Menos codependência emocional das pessoas ao nosso redor. Vá direto ao Senhor. Entrou no culto, entenda, submissão a Ele. Sim, Ele é Pai, mas que exista um espírito de culto de excelência dentro de nós. Guarde os seus pés quando você entrar nessa casa, entendendo que você está na presença do Altíssimo. Te deu o direito de ser filho. Mas não se engane, Ele continua sendo Deus. Ele é o alfa, o ômega. Ele é para sempre, Ele sempre vai ser. Tinha bênçãos para dar. Ela entendia que aquele pai tinha bênçãos para dar. Mas não era a hora ainda de ela estar satisfeita com o que ela já tinha recebido. Ela não era ingrata. Ela não foi por capricho. Ela foi porque ela sabia que ainda não estava bom. Ela tinha uma visão a longo prazo. Axa não foi porque ela era ingrata. Ela: pai, já me destes terras no Neguebe, dá-me também fontes. Ela foi por causa de uma visão a longo prazo. Eu não sei vocês, mas os meus planos para outubro do ano que vem, dezembro do ano que vem já estão preparados. Tem planejamento na tua casa?
Tem agenda na tua casa? Tem sonho na tua casa? Visão a longo prazo. Ela queria uma terra frutífera, ela queria plantar, ela queria colher, ela queria flores naquela terra e ela precisava de água. Tem falta, mas está sossegado com aquilo que ainda não tem. Não está satisfeito, mas nem ora sobre aquilo que ainda não tem. Está sentindo falta de alguma coisa na tua casa? Você tem apresentado isso a Deus? Você tem falado ao Senhor aquilo que tem te feito ficar triste, chorar? Tem arrancado o teu sonho, o teu sono? Tem te feito tomar remédio para dormir? A ansiedade está não só entrando, mas já arrastou todos na casa? Axa não sossegou porque algo ainda não estava bom. Te trouxe aqui hoje o Senhor para te tirar desse lugar de satisfação com o que ainda não está bom. Ah, pastora, já orei muito, não vou orar mais. Não falo mais, já pedi demais a Deus, não peço mais não. Isso é atitude de gente soberba. Não se engane, não tem humildade nisso não. Tem soberba por trás disso aí. Eu vou pedir quantas vezes preciso for. Não é assim que o filho faz? Ele pede até ele receber. Você sabe que é da vontade de Deus. Ah, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Mas é claro que é da vontade de Deus a tua família ser feliz, ser próspera. É claro que é da vontade de Deus você ter terras que frutificam, que alimentam. É claro que é da vontade de Deus. Pare de perguntar se é da vontade de Deus quando você sabe que é algo bom para você e para a tua família. É da vontade de Deus. Senhor, o Senhor já me deu a salvação. Salva também a minha família. Será, irmãos, que isso não é da vontade de Deus? Senhor, o Senhor já me deu a vida eterna, dá também para os meus amigos, dá também para os meus amigos dos meus filhos. Eu oro pelos amigos dos meus filhos que ainda não têm Jesus. Tem um agora que aceitou a Jesus, o Davi, sentava na mesa da cafeteria da escola e todos eles esperavam ele sentar ali com a comidinha intacta. Enquanto Davi não orava, eles não comiam. A semente ficou, nós já orávamos por eles. Hoje, um deles está frequentando a igreja, foi na casa da noiva, pedir ela em casamento, vai casar na igreja, está servindo ao Senhor, todas as semanas na igreja, um abençoado estudante da palavra de Deus. Ore pelos amigos dos seus filhos. Essa menina agora chega e pede porque sabia que ele tinha para dar. Nós vamos pedir porque nós sabemos que o nosso Pai tem para nos dar. E não é por mérito nosso. É por mérito de Jesus na cruz do Calvário. É pelo fato de Ele ter te tornado filho. Como nós vamos decidir viver a nossa vida? Como você vai decidir chegar ao fim dos teus dias? Porque Caleb chegou ao fim dos dias dele tendo fontes para dar para sua filha. Já Isaac chegou no fim dos seus dias. Quem é Isaac, igreja? Filho da promessa. Isaac chegou no fim dos seus dias com uma única bênção, Rodrigo, para dar para um filho. Mas quantos filhos, eu te pergunto, Isaac tinha? Ele tinha 2 filhos. Por que ele chega no fim da sua vida tendo uma única bênção? E ele com um filho favorito e a esposa com um filho favorito. Tudo errado, irmãos. Na casa da promessa, eles mesmos fizeram desandar o negócio. A palavra de Deus é instrução para a nossa vida. Não ouse você, tendo mais de um filho, ter uma bênção para um único filho. Já Jacó, o seu filho que recebeu, lutou para receber aquela bênção, que não era dele, mas ele foi atrás. O desespero era tão grande pela bênção, que ele recebeu aquela bênção. Jacó falou assim: meu pai errou. Meu pai não fez o que eu gostaria que ele tivesse feito, mas eu vou fazer diferente. E Jacó teve uma bênção para cada um dos seus filhos. Eu vou te perguntar quantos filhos Jacó tinha? 12 filhos. Ele tinha uma bênção para cada um deles. Pastora, não tenho herança, não tenho riqueza. Me deixe te falar, a bênção que Jacó liberou sobre os seus filhos estava na sua boca.
estavam em suas palavras. Abençoe, abençoe. Não fique agora cercando. Eu posso abençoar, eu não posso, irmão. Você carrega a bênção. Abençoe. Tiago 4,13. Pode uma fonte, pode de uma única fonte sair água agora amarga e água doce? Não, não pode. Então tenha muito cuidado com a sua vida. Por que Caleb no final da sua vida tinha fontes para dar para a sua filha? Porque Caleb foi um homem íntegro. Caleb não se sentou em mesa de fofoqueiro, em mesa de rebelde. Caleb não se sentou nessa mesa. Os 10 rebeldes não entraram na terra. Ele entrou na terra e agora ele tem fontes para dar para a sua filha. Oh, meu Deus do céu. Oh, irmão, se você decide viver uma vida íntegra, se você decide onde você pode entrar, onde você não vai entrar, nessa mesa eu não me sinto por nada. Deus abomina a fofoca. Deus abomina. Eu vou me sentar, eu vou tomar cafezinho, mas não vou. Por que ele chegou no final da sua vida tendo bênçãos para dar? Porque ele viveu uma vida íntegra. Decida abençoar, decida abrir a sua boca para abençoar. Como nós vamos chegar ao final das nossas vidas, como nós vamos viver os nossos dias. Isaac chegou ao seu fim, perdendo os seus sentidos. Tocou em Jacó, achando que estava tocando em Esaú. Ouviu Jacó falando, achando que estava ouvindo Esaú. Comeu o que Jacó tinha preparado, achando que estava comendo a caça de Esaú. Chegou no final da sua vida já não enxergando bem, não ouvindo bem. Perdeu o tato, perdeu o olfato, sentiu o cheiro de Jacó, achando que era o cheiro de Esaú. Deus não te chamou para viver uma vida de percas. O Senhor não te chamou para viver uma vida de percas. E é possível você viver dentro da promessa, mas viver vida de percas. É possível. O Senhor te chamou para viver uma vida de conquistas, de avanço. Não pare de pedir. Não pare de clamar pelos seus. Não pare de acreditar que eles servirão ao Senhor. Não pare de acreditar que Deus vai fazer. Não pare de pedir. Não pare. Não pare. Não pare. Um dia eu conversando com uma mulher, ela falou assim: pastor, eu não tenho mais nem forças para pedir. Eu falei para ela: pois encontre forças e continue pedindo. Porque que Jesus nos ensinou: pedir e dar-se-vos-á. Todo que pede, todo que busca, todo que bate, é todo. É promessa que tem resposta, mas exige uma ação da tua parte. Exige você pedir para que você receba, exige você bater para que a porta se abra, exige você buscar para que ele buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós e farei mudar. Ele faz mudar a tua sorte. Não pare de pedir, não pare de buscar. O que significa boa medida? O que Jesus nos falou em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que vocês medirdes também, vos medirão de novo. Boa medida, amados, é você enfiar um conteúdo aqui nesse copo e ir empurrando, né? A gente, quando coloca pedra, por exemplo, não sacode para a pedra ir encontrando o melhor lugar para caber mais. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí amassa mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho e sacode de novo. É assim. Quando você faz o que primeiro? Dá. Caleb viveu uma vida de entrega. Caleb lutou pelo seu povo. Caleb foi fiel a Deus, foi fiel aos seus líderes, foi fiel à sua liderança, foi fiel à sua família. Porque quando você é fiel a Deus, você é fiel à sua família. As famílias dos 10 espias, dos 10 príncipes entre o povo viveram percas por causa da falta de posicionamento daqueles 10 homens. Mas a casa de Josué e Caleb viveram um reflexo da entrega deles. Logo, Pai, a tua entrega diária terá um reflexo, sim, na vida dos teus filhos. A sua entrega, mãe, terá uma entrega, um reflexo na vida dos seus filhos. Pastora, tenho tão pouco para deixar. Ou você deixando a sua fé, você deixando a palavra de Deus, você já terá deixado
Caleb não deixou só herança, ele deixou um legado. Medida, recalcada, sacudida e transbordante. É o que o Senhor tem para nós. Ore crendo que Deus já te deu. Faça o que Tiago nos mandou fazer. Ore crendo que o céu fará infinitamente mais, mas não ore com dúvida no seu coração. Ore crendo que já recebeu. Jesus falou em Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração crendo, creia sem duvidar. Creia sem duvidar. Eu tenho alguns sonhos que eu compartilho só com o Max, porque se eu falar, vão falar, mas é muito mimada. Não sou mimada, eu posso pedir. Eu sei que eu tenho um Pai no céu. Dê-me uma bênção, Pai. Eu venho de uma cultura, eu venho de uma criação que nós somos ensinadas a pedir bênção para pai e mãe até hoje. Quando os meus pais chegam, eu peço bênção, pai, bênção, mãe. Os meus tios, irmão, tem 47 anos. Chega um tio, bênção, tio. E aí eu beijo a mão dele, ele beija a minha mão. E ali a gente recebe aquela bênção. Tem irmãos aqui na igreja. Por quê? Porque nós recebemos aquela unção a que nós honramos. Tem gente aqui na igreja que começa a semana e liga para mim e fala assim, bênção, pastora. Deus te abençoe, tem uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Por quê? Está honrando quem ele está vendo que Deus chamou como autoridade. Essa menina chega para o seu pai e ela fala, me dê um presente, me dê uma bênção. Qual foi a última vez que você se ajoelhou na presença do Senhor e falou, pai, eu quero um presente. Eu quero uma bênção. Eu quero, e fale o que você deseja. Senhor, tu sabes, oração de preguiçoso. Senhor, tu sabe, teve gente que baixou a cabeça. É verdade, irmãos. Oração de quem quer se ajoelhar, passar 5 minutos de joelho, não é não, pastor? Oração de quem quer se ajoelhar, passar 5 minutos de joelho, mas quer que o céu se escancare para abençoar ele. Você tem 5 minutos para dar para o Senhor, mas quer chuva de bênção sobre a tua vida. Deus submeteu até Jesus. E Jesus, quando desceu, ele falou para Bartimeu, será que Jesus não viu que Bartimeu era cego? Que queres que eu te faça? Jesus perguntou para Bartimeu, que queres que eu te faça? E esperou que Bartimeu falasse, só que Bartimeu achava que só ia receber uma cura. Jesus nunca vai te dar só aquilo que você pede. Nunca vai te dar só o que você pede, ele vai além, é segundo as suas riquezas em glória. Seja salvo, teu nome, Bartimeu, foi escrito no livro da vida. Seja salvo e receba a cura. Salomão, após entregar um culto a Deus, o Senhor, o próprio aparece para ele e fala, Salomão, que tu queres, Salomão? Eu quero sabedoria para dirigir esse grande povo. Ô Salomão, o que tu pedes me agrada, vou te dar sabedoria, vou te dar riquezas, vou te dar honra, vou te tornar o homem mais sábio da face da terra, mas eu vou além. O que você deseja? O Senhor está te perguntando o que você deseja. O que você deseja? Apresente os seus pedidos a Deus. Pare de ficar assistindo os outros viverem a sua vida e não passar o mínimo de tempo na presença apresentando o seu pedido a Deus. Está assistindo os outros viverem e não apresenta a Deus o que você quer. Eu fico tão incomodada quando eu vejo os nossos jovens passando horas e horas e horas em uma rede social. E não é só jovem não, gente, também de todas as idades. Mas não conseguem passar meia hora de joelho, 1 hora de joelho na presença do Senhor. Apresente os seus. Irmão, se eu for apresentar a Deus todo dia, tudo que eu desejo, eu vou passar umas 4 ou 5 horas de joelho. Aí eu tenho que dividir. Eu vou dividindo. Um dia eu oro pela igreja, um dia eu tiro para orar pela minha família, um dia eu oro por minhas conquistas próprias. Tira tempo. Se organize, mas ela antes de chegar na presença do seu pai, ela já sabia o que ela queria. Não sei quanto tempo se passou. Daí eu fico imaginando, o marido falou, tá bom, amor, seu pai já me deu você. Olha isso, Axa. Caleb já me deu você, eu já tenho o suficiente.
E ela no coração dela, amor, eu sei que eu fui um bom presente, mas não tá bom não. Eu quero fontes. Apresente os seus pedidos a Deus. Ela não se submeteu ao que ainda não estava bom. Tem marido aí que já agradeceu a Deus pela esposa que ele deu? Agradeça, irmãos, agradeça. Mas posso te falar, tem mais. Tem riquezas e honra. Provérbios 16, 18. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Ele tem consigo riquezas e honra. É uma verdade. Seja grato pelo que Ele já te deu. Pastor, eu não sou casada ainda. Irmã, Ele vai te dar um homem segundo o coração de Deus. Tem mulheres tão lindas e preciosas aqui nessa casa. Deus vai dar homens segundo o seu coração. Homens que vão amar, que vão honrar, que vão cuidar, guerreiros. O céu trabalha com a sua fala, com as suas palavras. Há poder na palavra declarada. Caleb pergunta: o que você deseja? E ela responde, sem medo de falar, porque ela sabia com quem estava falando. Ore, reconheça a necessidade da oração na sua vida. Reconheça a necessidade de você viver uma vida totalmente entregue a Deus. Antes de você apresentar os seus pedidos a qualquer outra pessoa, apresente-os ao Senhor. Faça isso com a tua casa. Faça isso com os teus filhos. Pastora, por enquanto eu não consigo fazer com eles. Faça sozinho até que o Senhor te conceda essa bênção. O pai tem prazer em ouvir os filhos. Esses dias o Zion estava fazendo uns barulhinhos lá. E o Kevin com a cara de bobão, gente, olhando para o Zion. Cadê eles? Estão aí? Estão. O pai tem prazer em ouvir o que o filho nem sabe falar ainda. E é vídeos. E se pegar o telefone do Kevin agora, eu tenho certeza que vocês vão ver inúmeros vídeos. Já deve ter no teu também, não tem, Gustavo? Betina, só os barulhinhos já tem vídeo. Porque o pai tem prazer em nos ouvir. Fale com ele. Passe tempo na presença do Senhor. Passe tempo na palavra do Senhor. Porque o Deus que faz a promessa, o Deus que dá o sonho, é também o Deus que te sustentará durante esse processo. Nós só queremos o Deus da promessa. A gente não entende que Deus está no processo, mas Deus está no processo. Quantas vezes Ele só nos permite passar pelos processos, porque a palavra diz, Marcos 10, que nós precisamos ser como criança. Nós vamos crescendo e a gente vai achando as impossibilidades. O Caleb, o Davi, quando eram criança, eles nos enxergavam os super-heróis. E como eu gostava quando eles nos enxergavam, meu pai pode tudo. Eu posso pedir a CN Tower, que meu pai vai me dar. Pensamento de criança, não é assim? Aí vai crescendo e vai vendo que a gente não tem condição de dar a CN Tower. Mas era tão bom quando subia num lugar alto e simplesmente se jogava e sabia que nós iríamos segurar, amparar, dar suporte. Sabe qual é o nosso problema? A gente cresce. A gente cresce. E a gente deixa de olhar para o Senhor como nosso Pai. A gente começa a apresentar as nossas circunstâncias, as nossas impossibilidades, achando que Ele não pode. Só que o teu Pai Celestial não conhece impossível. O teu Pai Celestial não conhece escassez. O teu Pai Celestial tem fontes, sim. Ele tem fontes. Caleb era homem e soube dar bons presentes à sua filha. Imagine o Deus que está nos céus. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não reclame, faça crescer. Axa não chegou. Nem com seu marido reclamando e muito menos com seu pai. Ela chegou e ela falou: Pai, faz crescer o que o Senhor já me deu. O Senhor já me deu terras. Para de reclamar, mas faça crescer. Faça crescer. E pastora, estou trabalhando nessa terra igual um escravo. Agradeça nesse período de processo. José em nenhum momento reclamou.
faça crescer. Oh, irmãos, estou sentindo graça de Deus. Não reclame, faça crescer. José foi vendido, estava em uma cisterna, foi jogado em um buraco por seus irmãos para morrer. Aí depois eles pensaram, não, vamos vender, vamos ganhar um dinheiro com a vida dele. Ele não reclamou na cisterna. Em todo o tempo o sonho o manteve vivo, que o sonho te mantenha vivo. Que os projetos de Deus te mantenham. É ano de José. Você precisa saber que Deus te chamou para frutificar. E frutificar você vai. Em terra difícil, em terra árida, em buraco, trabalhando como escravo, na prisão. Não posso viajar, pastora, sinto que eu estou numa prisão. Agradeça a Deus na prisão, porque vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E sabe o que aconteceu? Tudo era processo. Deus estava ensinando José a governar na escassez, como Deus ensinou José a governar na bonança, na abundância, e em todos os processos Deus era com ele. O Deus que te fez a promessa também é o Deus que te deu o sonho, o querer e o efetuar vem dele. Ele também é o Deus que te sustentará nesse processo. Fala comigo, Deus da promessa. É o Deus que me deu o sonho. E é o Deus que me sustentará nesse processo. Você vai sim lançar os seus ramos por cima desses obstáculos, por cima desses muros, e vai dar fruto. Eu preciso que você creia nessa palavra. Você precisa crer, o Senhor é por você. Você não pode ser contra você mesmo. Você não pode deixar a tua mente te sabotar. Você precisa crer que essa palavra é para você e é para a tua casa. Em nome de Jesus, não deixe de sonhar. Em nome de Jesus, não deixe de acreditar. Em nome de Jesus, não faça morrer essa promessa. Deus vai te sustentar nesse processo. Tem um hino que fala, quero ser como criança, né? É exatamente disso que o Senhor estava falando, que para você entrar no reino do céu, você precisa ser como criança. Você precisa aprender a chegar na presença do Pai como um filho, como uma filha. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isaías 58:11, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado, você será como um jardim regado, você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Não vai faltar flor, não vai faltar água, não vai faltar fontes, porque o Pai tem para te dar. O Pai tem para te dar. Não é só a casa do lado que vai viver. A sua casa viverá para manifestar a glória de Deus. E a Ele seja a glória. Eu vou finalizar agora com a oração de Paulo. Efésios 3:16. Peço a Deus que, segundo a sua riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos, diga aí santo, diga comigo. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento. Oh meu Deus, o louvor está aqui. Tem gente aqui para adorar, porque eu estou sentindo graça de Deus, mas eu estou sentindo tudo muito não, pelo amor de Deus. O Senhor está na casa, existe uma palavra sendo liberada sobre a tua vida. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede. Fala comigo, excede. Excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Estou falando de plenitude de Deus. A Bíblia não está falando que Deus tem escassez para a tua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Opera onde, igreja? Fala agora atrás para você, opera em mim.
O poder dele opera em mim. O vaso é de barro, mas a essência que opera em mim é o poder de Deus. A essência que opera em mim e na tua casa e na minha casa e nesta casa é o poder de Deus. Por isso você precisa ser guiado pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus te conduzirá, te ensinará. Se coloque de pé. Isso, amados, é reino de Deus. Nós caminhamos durante semanas sobre as chaves do reino. Semanas sobre as chaves do reino. E agora nós estamos te ensinando como você vai chegar na presença do seu Pai. Tem uma forma de nós chegarmos na presença do Pai. Não chegue com pressa, não chegue correndo. Chegue apresentando o seu coração, a sua vida. A inocência ao primeiro amor, acreditar em ti. Eu oro para que você saia daqui como um gigante na fé. Que você saia da inércia, que você comece a desfrutar da presença de Deus. Assim como Axas chegou à presença de seu pai e apresentou os seus pedidos. Que você tenha coragem para ter tempo na presença do Senhor. Para levar os teus à presença do Senhor, para introduzi-los à presença do Senhor. Saia daqui hoje um gigante na fé, sabendo que Ele tem bênçãos espirituais, mas também tem bênçãos na terra dos viventes. Ele tem fontes, Ele tem vida, Ele tem esperança, fontes celestiais na eternidade e fontes na terra dos viventes. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que querem dizer: Senhor, eu não tenho caminhado como um filho, mas hoje eu quero meu nome escrito no livro da vida. Saiba que é um posicionamento que você precisa ter para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então saia do seu lugar se você quer hoje ter o seu nome escrito no livro da vida. Foi Jesus quem disse que você precisa declará-lo como Senhor e Salvador da sua vida, publicamente, para que Ele te confesse diante do Pai, diante dos anjos. Queremos orar por você. Queremos também orar por pessoas que querem apresentar os seus pedidos a Deus nesta manhã de forma ousada. Aquelas impossibilidades que você sabe que ainda não está no ponto que você um dia sonhou e esperou, mesmo já tendo pedido centenas de vezes. Saia do seu lugar. Eu creio que hoje o Pai te concederá bênçãos, fontes altas e fontes baixas, bênçãos eternas e bênçãos na terra dos viventes. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos em Tua palavra que foi hoje ministrada. Nós cremos naquilo que Tu tens para cada um de nós. De olhos fechados, igreja. Se tem alguém para receber oração, saia do seu lugar e venha. Não olhe para as laterais com vergonha, porque essa pessoa do teu lado por você nada pode fazer. Mas Deus que te chama hoje te pergunta: o que queres que eu te faça? O que você deseja? Ele pode. Não olhe para as laterais, porque pessoas não podem fazer muito por você, mas Ele pode. Intercessores estejam aqui orando por elas. Senhor, não posso Sabe, igreja, Deus já foi ao seu limite máximo. Jesus foi ao seu limite máximo na cruz do Calvário. O que Ele espera de nós é tão pouco, mas às vezes a gente não consegue entregar o pouco que Ele está esperando de nós. O convite hoje é: tenha um posicionamento. Axas saiu de sua casa e foi ao seu Pai. O posicionamento hoje que está sendo
pedido de você é pouco. Se apresente, manifeste alguma coisa ao seu Pai. Ele já foi ao limite máximo, mas Ele espera de nós um posicionamento de fé. Eu quero orar por pessoas. Eu quero orar por pessoas hoje. Uma oração muito específica aqui nessa manhã. Que sonham com a sua família. Aqui, servindo a Deus com você. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você hoje. É o Espírito Santo de Deus que está me impulsionando. Já era para eu ter terminado. Já era para eu ter finalizado. O Senhor vai te dar uma família. E você, como Josué, no final da sua vida, vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui porque eu quero os meus netos na presença do Senhor também. Feche os seus olhos e comece, você que ficou aí, estenda as suas mãos. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus faz. Tenha ousadia para abrir a sua boca e começar a apresentar ao Senhor agora os seus pedidos. Foi Jesus quem disse: pedi e dá-se-vos-á, não sou eu. Foi Jesus. Abra-se, Senhor, do teu amor, Senhor, não posso Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, tu sabes o que os teus filhos estão aqui agora te pedindo, te apresentando. Tu sabes, Senhor, o que eles estão agora de joelhos te apresentando. Faz segundo as tuas riquezas em glória. Faz segundo as tuas riquezas em glória, Pai. Faz segundo as tuas riquezas em glória. Por esta causa, Senhor, nós nos colocamos de joelhos. Por estas causas nós nos colocamos de joelhos. Vai, Senhor, e vai além, deixando a tua assinatura em cada dia das nossas vidas, Pai. Homens e mulheres que vivem uma vida íntegra, que vivem uma vida em tua presença, que quando abrem a sua boca poderão abençoar. Espírito Santo de Deus, nós caminhamos debaixo do poder e autoridade que há na tua palavra. E assim como Axas saiu recebendo fontes, eles sairão hoje. Eu ouço aqui no altar: eu quero as minhas fontes. Eu quero as minhas fontes. Eu quero as minhas fontes. Eu estou ouvindo aqui no altar: eu quero, Pai, as minhas fontes. Oh, Espírito Santo de Deus, um caminho, oh, Ele já tem. Faz segundo as tuas riquezas em glória, Pai. Faz segundo as tuas riquezas em glória, Pai. Faz segundo as tuas riquezas em glória, Pai. Atende todos os pedidos que foram aqui nesta manhã apresentados. Glorifica o teu nome na vida dos teus. Tem Caleb aqui pedindo a sua montanha. Tem Axa aqui pedindo as suas fontes. Tem filho aqui dizendo: Pai, me faz viver os teus projetos, me faz viver os teus sonhos, me faz viver tudo aquilo que o céu tem planejado, projetado para mim. Não nos deixa caminhar, Senhor, por uma vida não usando a nossa boca para profetizar. Que ao abrir a nossa boca nós profetizemos aquilo que o céu tem para nós. Tu és o Deus da promessa, tu és o Deus dos sonhos e tu és o Deus do processo. É o Deus que derruba a muralha.
de graça. Oh Deus, você pode se levantar. Você pode se levantar e dizer: o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo. Fala, irmão, ora, Rodrigo, fala tudo aquilo que hoje eu apresentei. Você vai chegar em casa e você vai tirar tempo para escrever, para projetar. Axa chegou na presença de seu pai, sabendo que ela ia apresentar. Essa semana você vai fazer alguma coisa diferente. Você vai tirar tempo a mais com o Senhor. Você vai entrar na presença do Senhor e junto vai apresentar um tempo a mais. Deus vai te usar como um Caleb para conquistar montanhas. Os teus filhos viverão do que vai sair da tua boca. Os teus filhos viverão do que vai sair da tua boca. Jacó liberou palavras sobre os seus filhos. Profetiza, igreja. Ah, mas eu não tenho quem ore por mim. Coloca a mão na tua cabeça e profetiza. Eu sou um filho, eu sou uma filha. Liberaram palavras malignas, mas o meu Deus diz que eu sou filho. Antes de eu nascer, já existe um projeto. E não é um projeto de fracasso, é um projeto de vitória. É um projeto de avanço. Volta para o teu lugar, entendendo que você tem pai. Você tem pai. E Ele faz infinitamente mais. E Ele faz segundo as suas riquezas em glória. Canta louvor. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Desce como chuva sobre nós, Senhor. Desce como chuva sobre nós, Senhor. Desce como chuva sobre nós. Desce como chuva de bênção sobre nós. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá estabilidade. Aleluia. Toma assento só um pouquinho. Eu realmente não queria acabar esse culto. Reconhecer os ambientes onde o Senhor Jesus está, onde a presença de Deus está, é fundamental para nós acessarmos aquilo que Ele tem para nós. Eu digo sempre que Ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Mas por que será que Deus não se manifesta em todos os lugares? Ele espera nós extrairmos isso dele. Por que Ele perguntou para Bartimeu: que queres que eu te faça? Por que a mulher do fluxo de sangue alcançou bênção? Porque apresentaram uma ação a Deus. Apresente uma ação a Deus. Não espere que outras pessoas apresentem por você. Apresente você uma ação de fé ao Senhor. Por que Pedro foi o único de todos os discípulos que andou sobre as águas? Porque ele teve ousadia para desejar ir ter com Jesus por sobre as águas. A gente crescer, a gente se tornar adulto, nem sempre é tão bom assim. Essa criança que chegou aqui hoje no altar e entregou, porque você veio com esse coração de criança. Que coração é esse de criança, pastora? Humilde, entendendo que sem Ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas.
que esse coração seja o mesmo coração que você vai apresentar ao Senhor na tua casa, no teu quarto de porta fechada. Amém?